Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que bom estarmos reunidos mais uma vez, agora vocês aí em casa, nós aqui. Vamos ter mais um momento de consagração ao Senhor, de prestar culto ao Senhor. Então vamos iniciar essa adoração, vamos entregar nosso louvor e a nossa vida a Ele. Com alegria, com devoção, bata palma, levante, fique à vontade aí na sua casa. Louvado e exaltado seja o nosso grande Deus. Os irmãos, que a graça e a paz de Deus permaneça com toda a igreja
espalhada aqui pela nossa cidade de Salvador, pelo nosso estado da Bahia, pelo Brasil e pelo mundo. Louvamos a Deus, desculpe, louvamos a Deus pelo culto da manhã, por tudo que aconteceu, os louvores, a adoração que tivemos pela manhã, a escola bíblica dominical, né, que tivemos também pela manhã, inclusive às 8 horas, todos os domingos, a escola bíblica dominical, o culto, a mensagem, né, que mensagem maravilhosa hoje pela manhã. E agora de noite, nós aqui, vocês aí em casa, nossos amigos, onde quer que vocês estejam, nós estamos aqui de novo para cultuarmos a Deus, engrandecermos o nome dEle, louvarmos a Ele. Então já convido a todos vocês a prepararem o coração, aguarde aí um momento na sua casa, quietinho no local, se acomode direitinho em sua casa, aproveite nesses momentos iniciais e convide. Passe aí o link do culto para uns amigos, nos seus grupos de família, nos seus grupos de amigos, para que a gente possa junto, todos nós aqui e vocês aí, nós possamos louvar ao nosso Deus. Abra o nosso coração, abra o seu coração, deixe Deus falar, se predisponha a adorar a Deus nessa noite. Que Deus abençoe muito a sua família e que esta noite seja uma noite que faça muita diferença na sua vida e na minha vida também. Irmãos, é muito bom estarmos juntos, né? Eu me lembro, lendo a palavra de Deus, a gente quando vai ler, assim, mergulhar na palavra, nosso Senhor lá no passado, Ele separou um dia, né? De 7 dias da semana, Ele disse assim, olha, eu quero um dia para adorar a Deus, que vocês tirem para me adorar, para me buscar, um dia especial. É claro que todos os dias, né, é o dia de adoração, mas um dia especial em que a gente se prepara, né, para adorar a Deus, para glorificar a Ele, exaltar a Ele, ofertar a Ele a nossa vida, os nossos bens. Isso é muito bom e é saudável diante de Deus. Então, que hoje, completando aqui já esse dia, né, aqui 18 horas e um pouquinho, nós possamos dar continuidade ao culto a Deus. Prepare seu coração, se acomode em sua casa, onde quer que você esteja, para que a gente possa adorar a Deus. Vamos orar, pedir a dele a direção desse culto, desse momento que a gente vai passar aqui em culto, em adoração, em celebração, para que Deus tome a direção desse momento. Curve sua cabeça aí, onde você estiver, e vamos orar a Deus nesse instante. Soberano e eterno Deus, nosso Pai que está nos céus, em Tua presença santa, a Tua igreja se encontra reunida, Pai. Ó Santo Deus, espalhada, Pai, nos diversos bairros e ruas desta cidade, desse estado, desse país. Santo Deus, nós te suplicamos que Tu tomes a direção desse culto, que Tu nos abençoe, que Tu enchas, Pai, o nosso coração de alegria, de gozo, Santo Deus, de paz, que o Senhor nos dê sabedoria e que também, Santo Deus, nesta noite o Senhor possa receber dos nossos lábios os louvores que Te prestamos, Santo Deus, dos nossos corações, as gratidões que Te damos, Santo Deus, por tudo que o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós Te pedimos que o Senhor receba esses louvores, nós Te pedimos que Tu recebas os cânticos, as nossas gratidões. Ó Santo Deus, Te pedimos também que o Teu Santo Espírito possa falar conosco nesta noite. Fala, Pai, traz o Teu recado através do Teu servo, dos hinos, dos louvores. Ó Santo Deus, da palavra que o Teu servo vai trazer nesta noite, sendo um instrumento Teu. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Fala com a Tua igreja, fala comigo, Pai, fala com os nossos amigos, onde quer que esteja agora ouvindo este momento, este culto, que o Senhor possa falar aos corações, porque o Senhor conhece as necessidades de cada um. Ó Santo Deus, transforma, Pai, para melhor as nossas vidas, e toma este culto e a direção dele em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Oh, que bom, irmãos, estarmos aqui mais uma vez, né, cultuando a Deus. E hoje eu queria passar uns momentinhos só passando para vocês algumas informações que são importantes, né, para que você possa receber essas informações. Atenção, olhe para mim aqui, olhe para mim. Atenção, jovens.
Aí, se você se considera jovem, independente da sua idade, esse aviso é para você também. Independente se você tem só até 34 ou se você tem 90, né? A qualquer idade, se você é jovem, pode vir. Então, no próximo sábado, dia 24, a igreja estará fazendo o culto jovem, realizando, celebrando com os jovens. Então, será no dia 24, às 18 horas, ou seja, no próximo sábado. Você é o nosso convidado. Então, aí, irmão Davi, como é que vai ser esse culto? Você pode vir, o culto é presencial. Olha que bom. Você vai poder olhar para o seu irmão, que você já tem algum tempo que não vê seu irmão, vai poder olhar para ele e vai poder, talvez não abraçar ainda, porque ainda não temos esse protocolo do abraço, mas você pode olhar para ele e ver o seu irmão, que é tão bom depois de tanto tempo que a gente está separado. Então, todos os jovens, presencialmente, no próximo sábado, 18 horas, e olhe para mim, não precisa fazer inscrição, porque pelo planejamento, o espaço é bem generoso e tem condições tranquilamente, com segurança, para receber todos os jovens que chegarem aqui no próximo sábado, às 18 horas. Irmãos queridos, nós temos também um próximo aviso aqui, que é a sexta na hora certa. Essa sexta na hora certa, nós falamos aqui pela manhã, é um momento em que você pode ajudar a comunidade trazendo bens não perecíveis. Você pode fazer isso. Pode trazer o que você puder. Olhe para mim, ninguém tem tão pouco que não possa ajudar, não possa dividir com aqueles que têm necessidade. E o trabalho da Igreja Batista Sinai é para abençoar os moradores daqui da comunidade do Barbalho, onde a igreja está inserida. Então, no momento das suas compras, separe alguma coisa, separe aquilo que Deus colocar no seu coração para que você possa abençoar. E você pode trazer esses bens, pode trazer inclusive a oferta, você pode trazer ou depositar nas contas da igreja, identificando o que é para esse programa Sexta na Hora Certa. Você pode fazer isso. E você pode abençoar essas vidas. Vem aqui durante toda a semana e você pode deixar que os irmãos estarão aqui para receber essas doações. Deus abençoe você ricamente. Eu queria convidar a igreja, você que está em casa, eu queria primeiro falar com você algumas coisas. Primeiro, eu queria pedir para você se acomodar, evitar ficar saindo, bebendo água, indo ao banheiro, mas que você ficasse concentrado nesse momento de adoração. E queríamos que nesse instante também nós abríssemos as nossas Bíblias e nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 98. Irmãos, o Salmo de número... Quando você quiser abrir a sua Bíblia, é uma dica boa aí, você que está ouvindo aí, participando. Toda vez que você quiser abrir a Bíblia no livro de Salmos, é só você abrir no meio da Bíblia, né? Abriu no meio da Bíblia, vai cair no livro de Salmos. Salmos de número 98. Vamos fazer essa leitura reverentemente, a leitura da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O texto diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele tem realizado maravilhas. Sua mão direita e seu braço forte lhe deram a vitória. O Senhor manifestou a sua salvação aos olhos das nações, revelou sua justiça. Recordou-se do seu amor e da sua fidelidade pela casa de Israel. Todos os confins da terra contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclame o Senhor, terra inteira. Louvem-no com cânticos de júbilo ao som da música. Oferecei música ao Senhor por meio da harpa, com a cítara e a voz de canto, com trombetas e ao som da trompa. Exultai na presença do Senhor, que é o Rei. Ruja o mar e tudo o que ele contém, o mundo e todos os seus habitantes. Com palmas se manifestam os rios e o cantar dos montes ressoa em uníssono, para aclamar o Eterno que vem julgar toda a terra. Sim,
Ele julgará o universo com justiça e os povos com equidade. Que Deus abençoe. Aproveite esse momento e vamos louvar a Deus de todo o nosso coração. Louvemos ao Senhor. Te adoro.
Aleluia. Firmados estamos em Jesus. E é esse o nome que tem poder para curar, para salvar, para restaurar. Que nome lindo! Vamos glorificar ao Senhor no nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Declare: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável.
glorificar o nome de Jesus, não é mesmo? Louvores que exaltam o nome do nosso Rei. Louvores cristocêntricos. Glória a Deus, Deus seja exaltado, Deus seja louvado. E é nos braços desse Deus que nós descansamos, que nós repousamos, que nós confiamos, que nós esperamos em todas as circunstâncias e situações de nossa vida. Vamos cantar mais esse louvor? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Nos seus braços que descansamos, Senhor. Mesmo se passarmos pelo vale, é no Senhor que esperamos. Então vamos dizer: E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Irmãos queridos, dando continuidade a esse culto de louvor e adoração, como é bom louvarmos a Deus, né? Cada letra aqui tem uma mensagem tão profunda que fala tanto ao nosso coração.
Como é bom estarmos aqui, né? A Bíblia diz que o pardal encontrou casa e as andorinhas encontraram ninhos. E eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu, na casa de Deus, né? Como é bom estarmos juntos na casa de Deus, aí onde você está, dentro da sua casa, né? A igreja é um somatório das pequenas igrejas, que são os nossos lares, que são as nossas vidas, os nossos corações, né? Que Deus possa abençoar e aproveitar ao máximo esse momento. Irmãos, chegou um momento agora de nós passarmos, ter ao privilégio de nós podermos adorar a Deus através da devolução, do louvor, da adoração, através das nossas vidas e dos nossos bens. É o momento da gente dedicar ao Senhor, devolver ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Estão aparecendo aí agora os endereços das contas da igreja, também o Pix, aqui o QR Code. Você pode fazer esse momento, aproveitar esse momento para que você possa, com alegria, entregar a Deus o seu dízimo, a sua oferta, para que haja mantimento na casa de Deus e que para dar continuidade a essa tão grande obra que é pregar o Evangelho, a missão da igreja, né? Então, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e batizando em nome do Pai, do Filho, né, do Espírito Santo, e também ensinando a guardar todas as coisas. Então essa é a mensagem, é a missão da igreja, e a igreja precisa dessa ajuda dos irmãos, dessa fidelidade dos irmãos para dar prosseguimento a esta grande obra. Então que Deus abençoe, irmão, você pode fazer isso. Eu vou aproveitar esse momento e pedir, enquanto vocês estão fazendo a entrega, a devolução dos dízimos e das ofertas, aproveitar para informar os irmãos, continuem orando pela irmã Silverinda. A irmã está se recuperando, mas carece ainda das orações da igreja. Uma irmã abençoada demais, né? Muito benquista aqui na nossa igreja. Que Deus possa abençoar grandemente a irmã Silverinda, e você pode e deve orar por ela. Irmãos, nosso querido pastor Heber, o presidente desta igreja, ele se encontra e tirou alguns dias para descansar, né? Então, por isso, ele não esteve hoje no culto pela manhã, também não está hoje no culto à noite, mas está recluso com a sua família, com a sua esposa, a irmã Karine, que também tem participado ativamente aqui no culto e hoje não se faz presente. Então, oremos pelo nosso pastor Heber, pela irmã Karine, pelos seus filhos, né? Que todos sejam abençoados. Não esqueça, coloque o nome do nosso querido pastor Heber nas suas orações, tá bom? E finalizando aqui, eu queria só dar uma ênfase, mais uma vez, a EBD, a Escola Bíblica Dominical, né? Então, a igreja, os irmãos sabem que todos os domingos a Escola Bíblica está em pleno vapor. Você pode acessar os canais da nossa igreja para participar da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós completamos a 6ª lição. Talvez se você perdeu alguma, você pode voltar e pegar, porque tem sido uma bênção. O tema é Uma Vida Voltada para Deus, do pastor John Piper. Então, todo domingo, 8 horas, Escola Bíblica Dominical. Ler a Bíblia, estudar a Palavra de Deus é muito importante. Irmãos, vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus, você que ofertou os dízimos, as ofertas, as vidas e os bens. Curve sua cabeça onde você está agora e vamos pedir a Deus as bênçãos. Soberano e eterno Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos diante do teu povo, da tua igreja espalhada por essa cidade, esse estado, esse país. Os teus servos que com fidelidade, ó Santo Deus, ofertaram, dizimaram, entregaram, consagraram suas vidas e seus bens ao Senhor. Nós te suplicamos que em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa abençoar os teus servos, os teus filhos, todos aqueles que tiveram a oportunidade de, com alegria, devolver à tua casa aquilo que o Senhor deu, parte do que o Senhor deu. Santo Deus, que os teus servos nunca falte, Santo Deus, o pão para alimentar os teus filhos, nunca falte também a tua palavra, Pai, nunca falte a eles a fé, a confiança no Senhor, que o Senhor, Deus da provisão, possa abençoar todos aqueles que
liberalmente e com alegria, e entregar ou devolver o dízimos e as ofertas nesse instante. Mas também, ó Deus, te suplicamos por aqueles que quiseram participar desse momento, mas não puderam, porque não tem nesse instante para oferecer, para dar a tua casa de oração. Ó Deus, para a manutenção do teu evangelho, do teu reino, da tua missão, da tua obra, que os teus servos sejam abençoados pelo Senhor, Pai, que tu abras as portas, Pai, do emprego, Pai, da saúde, Pai, em nome de Jesus, que toda a tua igreja seja abençoada nesse momento. Recebe a gratidão que te fizemos nesse culto, que te prestamos, que o Senhor continue falando conosco através do teu servo, que vai trazer a mensagem nesse instante. Essa é a oração que te fazemos e te agradecemos com gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Irmãos queridos, está chegando a uma hora, uma parte desse culto que também, como as demais, é muito importante. E eu queria pedir a todos vocês, onde quer que vocês estejam, fiquem bem quietinhos, acomodados e, o mais importante, com o coração aberto para o que Deus vai falar ao seu coração nesse instante. E hoje, para ser o porta-voz, né, do Senhor, para trazer o recado de Deus para o seu coração, para o meu coração, está aqui conosco nosso querido pastor Erivaldo, homem de Deus, que a sua família também tem se dedicado à obra de Deus, homem que tem colocado o seu tempo, a sua vida a servir na obra, e também é o vice-presidente da nossa igreja, né? Compõe a diretoria dessa igreja, um homem de Deus, que Deus possa usar o pastor Erivaldo e que possa falar ao seu coração. Fique em espírito de oração e que Deus te abençoe. É com muita contrição e temor, Senhor, que entramos na Tua santa presença. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Que bom estarmos aqui reunidos mais uma vez, no nome do Senhor Jesus. Nesse momento eu quero te convidar a estar junto aí à sua família, a todos os irmãos, para ouvir a voz do Senhor. Nós estamos sempre nos reunidos no nome do poder e no nome do Senhor Jesus, para ministrar a palavra e pedir a Deus que cada dia mais Ele toque ao nosso coração. Então, como sempre, eu quero te convidar a orar nesse instante. E como sempre faço, de costume, como a palavra de Deus nos orienta, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, verso 14, o apóstolo Paulo diz: por esta causa eu me ponho de joelhos. E é com muita contrição e temor que nós nos colocamos sempre de joelhos, pedindo que Ele nos oriente e mostrando para Ele a nossa reverência, todo o culto. Então ore comigo nesse instante, abra o seu coração para o Senhor. Nosso Pai, nosso bom e eterno Deus, graças nós te damos, ó Deus, por mais esse instante na Tua santa presença. Por mais um dia, Senhor, que o Senhor agregou à nossa vida. Pela Tua fidelidade e amor para com cada um, Pai, para com cada um dos Teus filhos. O Teu amor, Senhor, está estendido em toda a terra, em todo o planeta. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor tem demonstrado e mostrado a Tua fidelidade para com todos nós. Nós nos entregamos, Senhor, nós nos apresentamos em Tua santa presença, pedindo em nome do Teu Filho amado Jesus, que cada dia mais o Senhor possa usar as nossas vidas, a vida do Teu povo, Pai, espalhado por todo este mundo. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome.
Usa-nos, Senhor, para que a nossa vida seja um espelho, seja a imagem do Teu Filho amado Jesus, aonde quer que nós estejamos. Por favor, Senhor, coloca cada dia mais a Tua palavra no nosso coração, para que não venhamos pecar contra o Senhor, para que não venhamos, Senhor, errar, para que não venhamos, ó Deus, fazer sim a nossa vontade, mas queremos, Deus, com a Tua palavra, glorificar e cumprir sempre a Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos, Pai, agradecidos por mais esse instante. Amém. Queridos irmãos, antes de nós adentrarmos ao nosso texto, tema, o nosso texto como ênfase, eu quero ler com os irmãos a oração de Jesus. A partir do verso 15. É muito bom a gente observar sempre o que Jesus está falando conosco e o que Ele está fazendo por nós. Então, na oração, no Evangelho de João, capítulo 17, do verso 15 em diante, Jesus diz o seguinte: Pai, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-o na verdade, a Tua palavra é a verdade. Assim como Tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da Sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és Tu, ó Pai, em mim e eu em Ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. E eu lhes tenho transmitido a glória que me destes, para que sejam como um, como nós somos. Eu neles e Tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que Tu me enviastes e o amastes como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória, que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai, Pai justo, o mundo não Te conheceu, eu porém Te conheci, e também estes compreenderam que Tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o Teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja nele, e eu esteja neles para todos sempre, e neles esteja a Tua palavra. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Jesus para o meu e para o seu coração, queridos irmãos. O que nós queremos sempre é estar ouvindo Jesus nos dando a direção. E tenho a plena certeza de que mais esse momento Ele quer falar ao seu coração. Sabe, queridos irmãos, eu tenho essa visão, eu tenho isso no meu coração de que Deus, Ele está nos chamando nesse tempo, nesse instante, para olharmos, para voltarmos os nossos olhos, voltarmos o nosso coração, para ouvir o que Ele tem para falar para o seu povo, porque Ele quer, e Ele tem um desejo no coração dEle sempre, de nos dar a direção dEle, não a nossa direção, mas sim que eu e você venhamos ter a direção do Senhor. Amém? Então vamos, queridos irmãos, começar e que o Senhor nos oriente a todo instante. Antes de nós entrarmos no texto, o pastor Billy Graham, o pastor evangelista Billy Graham, em uma das suas conferências, ele trouxe o tema como introdução, dizendo de que algumas pessoas frequentemente faziam a seguinte pergunta: por que os discípulos, naquele tempo, eles eram tão usados por Deus, e quão grande foi o impacto deles naquele tempo, e nós não conseguimos ver isso nos dias atuais? Os discípulos, de uma certa forma, naquele período, sacudiram o mundo. E, queridos irmãos, hoje
milhares de cristãos, nós não conseguimos, olhando para aquele tempo, fazer esse impacto que foi feito por aqueles discípulos. Martim Lutero, perante a grande convenção na época dele, ele disse para Deus: Senhor, aqui estou. Não posso proceder de outro modo. Então a gente vê situações em que homens de Deus passaram, mas que foram fiéis ao Senhor, fidedignos à palavra de Deus. O mover de Deus nós conseguimos contemplar no passado, e nós queremos, queridos irmãos, que o Senhor cada dia mais nos capacite para que o mover dele também faça um impacto muito grande nesse tempo, pela minha e pela sua vida. Então, que cada dia mais você peça ao Senhor força para que Ele possa ministrar no seu coração e você possa ser um impacto aonde você estiver. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, que o Senhor colocou no nosso coração, é a segunda carta do apóstolo Pedro, do capítulo 1, do verso de 3 a 11. 2 Pedro, capítulo 1, verso de 3 a 11. E diz assim a palavra do Senhor: Visto como, pelo divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio delas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazendo com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçarás em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus por cada palavra. Lido essa passagem, queridos irmãos, lido a mensagem que o apóstolo Pedro ele traz aos nossos corações, eu quero dizer para você, você tem um chamado do Senhor. Compreenda de que no início da nossa leitura, o Senhor faz um chamado daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Verso 3. Compreenda que você tem um chamado de Deus. Você não, digamos assim, você não está aqui, você não está aí na sua casa por obra do acaso. Deus tem algo para falar comigo e com você nesta noite, e saiba, meu querido irmão e minha querida irmã, que a sua vida, ela não veio de obra do acaso, mas sim de obra divina. Ora que a minha vida e a sua vida, ela é dirigida por uma grande obra, uma obra divina. Por isso, estamos reunidos aqui, você aí na sua casa, para tão somente glorificarmos o nome do Senhor e entendermos esse chamado de Deus para a minha e para a sua vida. Observe o que o texto de Isaías 48, verso 12
e 13 nos diz: escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. A Bíblia ela vai nos trazer muitos textos acerca do chamado de Deus para mim e para a sua vida. Mas como é que nós podemos enxergar o chamado do Senhor para a minha vida nesse tempo? Queridos irmãos, o teu chamado, ele continua. Nós vimos de que o texto diz que Deus não mudou. O mesmo Deus que te chamou outrora, ele continua contigo. E olha que o Deus que nós servimos, ele é poderoso demais. É poderoso para cumprir todas as palavras que ele nos tem falado, que ele nos tem dito. Então o chamado que você tinha antes não acabou. Deus é o mesmo. Você é e foi chamado pelo Deus poderoso, aquele que fundou a terra e estendeu os céus. Isaías 42, verso 6 diz: eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Ora, quem chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. E ele diz que te guarda com a mão dele. Olha que mão poderosa. A mão do Senhor não é a minha e não é a sua mão. A mão do Senhor é quem estendeu os céus dos céus. A mão do Senhor foi quem fez todas as coisas que nós podemos contemplar hoje. Meus queridos irmãos, o apóstolo Pedro, ele escreveu 2 cartas. Nós sabemos dessas 2 cartas que ele escreveu. E ele aponta algumas preocupações acerca dessas 2 cartas. A primeira, ele vai abordar um assunto interessante, que era acerca do desenvolvimento cristão. O que é o desenvolvimento? Nós sabemos que quando nós nascemos, nós somos crianças. E há uma evolução, e há um desenvolvimento na nossa vida a ponto de crescermos, nos tornarmos maduros. Então a visão do apóstolo Pedro naquele período era acerca desse desenvolvimento na vida dos cristãos. Os cristãos do antigo, naquele período, e os irmãos conhecem alguns irmãos que do passado trabalhavam muito na obra do Senhor, se empenhavam muito. E nós sabemos de que no reino de Deus é preciso ser servo. Mas os irmãos nesse período em que o apóstolo Pedro estava preocupado, era que os irmãos estavam tão somente focados em ser servos. Ora, precisamos e devemos ser servos. Mas a preocupação dele era, olha, os irmãos estão só estagnados nessa direção. Nós precisamos abrir o nosso horizonte, a nossa visão, e compreendermos de que sim, nós temos esse papel de servo no reino de Deus, mas também temos o papel de filhos. Nós precisamos compreender que nós precisamos trabalhar no reino de Deus, mas você é filho de Deus. Ora, nós somos, muitas das vezes, um leão para trabalhar na obra do Senhor. Nós nos doamos muito para trabalhar na obra do Senhor, e precisamos. Mas como filhos, queridos irmãos, precisamos olhar e ter a noção de que nós precisamos ter a obediência que um filho tem ao pai. Porque muitas das vezes, quando nós focamos a nossa vida em algo, esquecemos de outras coisas. Então, eu e você precisamos sim ser servos do Senhor, mas também precisamos focar na nossa vida como filhos. O que é que um filho faz para o pai? O que é que um filho deve aos pais? Obediência. Então, eu e você, meus queridos irmãos, nós precisamos ser obedientes. E eu e você sabemos que nós somos chamados filhos de Deus. O Evangelho de João, 1º capítulo, verso 12, diz: mas todo quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então compreenda que essa preocupação na primeira carta do apóstolo Pedro era, olha, os irmãos estão só preocupados em se dedicar sim, mas e muitas das vezes que nós nos dedicamos demais, esquecemos da obediência a Deus.
Eu vou me dedicar porque eu estou fazendo isso. Mas aonde fica a obediência? Então, meus queridos irmãos, todos nós precisamos continuar evoluindo, e com essa evolução no reino de Deus, não precisamos estagnar só em uma área. Onde está, querido irmão, você? Aonde está ainda você que não compreendeu de que Deus está chamando para perto dele? Para aquela obediência que é esperada pelo Pai. Aonde está você que compreendeu sim de que você tem um chamado de servo, mas também precisa ter esse conhecimento de ser filho? Ora que em 1 Coríntios ele vai nos alertar acerca disso. Acerca de abrirmos os nossos horizontes, de crescermos na presença de Deus. 1 Coríntios diz, olha, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Isso é abrir o horizonte. Isso é compreender de que o reino de Deus há uma, digamos assim, uma continuidade. Eu preciso cada dia mais crescer na presença de Deus. Já na segunda carta, o apóstolo Pedro ele vai demonstrar 3 problemas para que a igreja do Senhor tome cuidado. O primeiro problema, queridos irmãos, que ele está apresentando, e esses 3 problemas, era algo interno, de que muitas das vezes é tão difícil de ser consertado. É tão difícil de nós tirarmos muita coisa que está dentro de nós, para estarmos totalmente completos e inteiros na obra do Senhor. A primeira preocupação do apóstolo Pedro era acerca do caráter do cristão. Ora que o apóstolo Pedro estava preocupado com as cegueiras em que aqueles irmãos daquele tempo estavam. Não amadureciam, não desenvolviam, porque estavam com uma fenda nos seus olhos. Queridos irmãos, um dia eu ouvi de uma pessoa a seguinte frase: com tantos problemas que eu vejo na igreja, em especial nas lideranças, eu prefiro ficar aqui no meu banco, sentado, ouvindo a palavra de Deus e me alimentando. Mas eu pergunto para você, será que nesta frase vai haver uma evolução na vida desse irmão, dessa irmã? Será que com esse pensamento, será que vai haver um crescimento? Porque o reino de Deus e as Sagradas Escrituras nos orientam acerca disso, de evoluirmos na presença do Senhor, de crescermos cada dia mais na presença dEle. O segundo problema, queridos irmãos, surgiu na liderança daquele tempo. Hora de que Jesus e os apóstolos já vêm nos alertando acerca dos falsos profetas, dos falsos ensinos que havia naquele período e também acontece nos dias atuais. Então o apóstolo Pedro ele se preocupa, dizendo de que aqueles líderes daquele período, eles usavam os membros da congregação das igrejas, e isso nós conseguimos ver no capítulo 2 dessa carta, no verso 3. Os líderes usando a vida dos membros da congregação. Um outro problema era, eles usavam e eles seguiam muito a carne, eles eram dominados pelas paixões carnais e menosprezavam o governo daquele período. E isso nós encontramos no capítulo 2, no verso 10, desta carta do apóstolo Pedro. Acerca disso, o apóstolo Paulo escreve aos presbíteros de Mileto, aos irmãos líderes de Mileto, no capítulo 20 de Atos, do verso 28 ao 31, ele diz o seguinte: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Meus irmãos, é um chamado de Deus para a nossa vida, acerca de abrirmos os nossos olhos e compreendermos o que Deus está falando para cada um de nós.
O que Deus tem falado ao seu coração? O que Deus tem ministrado para você neste tempo? Porque estamos fazendo a leitura do tempo em que os apóstolos estavam ali ativa, no período em que Jesus passou, mas não mudou, queridos irmãos. Os comportamentos das pessoas continuam os mesmos. Queridos irmãos, o chamado de Deus é para que nós entendamos de que Ele quer te chamar para perto. O terceiro problema era acerca da volta de Cristo. Os irmãos não compreendiam acerca do retorno do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, em Efésios 5, verso 14, ele diz: pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo esclarecerá. Eu tenho o hábito de pedir aos irmãos de que quando forem abrir a palavra do Senhor para ler, ore antes. Peça a direção do Senhor para que Ele abra o seu entendimento. E as pessoas não compreendiam acerca do retorno do Senhor Jesus, porque Ele disse que iria voltar, e Ele vai voltar para resgatar a sua igreja. E o apóstolo Paulo, vendo isso, diz: olha, pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, que Cristo esclarecerá. Meus queridos irmãos, Deus, Ele continua chamando servos e filhos para perto dEle. Deus continua ministrando no nosso coração, e compreenda de que Deus, Ele quer ver cada dia mais o povo dEle com contrição e com temor à sua presença. Disto este texto como introdução, e como tema dessa mensagem que está aqui no texto que nós vimos, você pode perguntar para você: mas quem Deus me chamou para ser? Quem Deus te chamou para ser? Você compreende essa pergunta? Depois de nós termos lido esse texto, você compreende essa pergunta? Qual o seu papel na sociedade hoje? Como servo do Senhor? Qual a sua função neste mundo? Porque todos nós, queridos irmãos, estamos aqui com um propósito, que é glorificar o nome do Senhor, que é exaltar o nome do nosso Deus. Então, meus irmãos, o verso 3 da segunda carta do apóstolo Pedro que nós lemos, diz o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Meus queridos irmãos, nos foram concedidas todas as coisas. Olha que o texto nos fala profundamente: nos foi concedida todas as coisas para que venhamos nos conduzir à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Você é chamado por Deus. Você foi chamado por Deus. E todos nós que temos esse chamado do Senhor, precisamos cumprir aquilo que Ele nos ordena. Ora, queridos irmãos, a palavra aqui, concedida, significa dada a conhecer. Então o Senhor quer que eu e você conheça as verdades dEle. E hoje nós podemos falar que conhecemos a palavra de Deus. Bem certo que cada um com seu entendimento. Mas o convite aqui, queridos irmãos, é de uma só direção. É o conhecimento que você tem e que precisa ter acerca das verdades de Deus. Que essas verdades vão conduzir a minha e a sua vida à vida eterna. A uma vida de relacionamento, a uma vida de proximidade com Deus, para que Ele os livre de todo mal, para que Ele te proteja de toda a tentação. Meus queridos irmãos, quando lemos as Sagradas Escrituras do apóstolo Paulo em Romanos 8:17, ele diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos
glorificados. Jesus Cristo padeceu, mas Jesus Cristo disse na sua oração que ele glorificou, ele foi glorificado e também glorificou o nome do Pai. Então eu e você, semelhança do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos glorificar esse Deus, nós precisamos exaltar o Senhor, mas como eu e você glorificamos a Deus? Sendo as testemunhas ao qual Ele nos chamou para ser. Eu sei, meus queridos irmãos, que dessa verdade, e sei que eu afirmo a conhecer sendo eu co-herdeiro de Cristo, e muitas das vezes nós sermos co-herdeiro de Cristo não demonstramos o exemplo que precisamos demonstrar. Então o apóstolo Paulo nos chama a atenção: desperta tu que dorme. Compreenda que você tem um chamado de Deus. Compreenda que você foi chamado para demonstrar ao mundo. Compreenda que você foi chamado para ser luz do mundo e sal desta terra. Então qual é o papel que você tem empenhado aqui enquanto o Senhor te permite? 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, diz: quando eu era menino e nós vimos, falava como menino, sentia como menino, e discorria como menino. Eu e você precisamos crescer cada dia mais na presença do nosso Deus. Hebreus, capítulo 5, verso 12 a 14. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais necessidades de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ora, que é necessário nós nos alimentarmos quando criança, quando nós iniciamos no Evangelho do leite, que é a palavra de Deus. Mas na nossa evolução, nós precisamos estar nos alimentando do sólido, para termos esse discernimento do bem e do mal. Esse é um convite de Deus, para mim e para você. Ora, quando eu tenho consciência e quando eu tenho esse conhecimento do bem e do mal, o que eu e você temos que praticar? É óbvio, queridos irmãos, que é o bem e não o mal. Então, compreendemos de que eu estou com um propósito aqui neste mundo, de propagar o bem, de demonstrar às pessoas o que Deus tem feito na minha vida e o que o Senhor tem me ensinado. Você e eu precisamos nos alimentar com esse alimento sólido que é a palavra do Senhor, para discernirmos. E olha, queridos irmãos, que Deus ele tem falado sempre ao nosso coração e nos dado a proteção, para que as tentações do mundo não venham, digamos assim, se sobrepor sobre a sua vida. Porque eu sei, queridos irmãos, que a tentação está a todo instante e em qualquer lugar para mim e para você. Mas Deus, ele te dá a proteção. Deus, ele te protege. O texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, nós conhecemos. Mas em cada momento que nós lemos esse texto e paramos para observar a profundidade que é, eu te convido a observar a profundidade desse texto que você já conhece. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para que serve? Para que serve esta palavra, que muitas das vezes se encontra aberta, e muitas das vezes nós passamos e não a lemos, não paramos um pouco para meditar acerca do Senhor. E a palavra de Deus está dizendo: olha, essa palavra te serve para ensinar você, para instruir você a todo tempo, para te dar proteção divina. Se eu quero me fortalecer, se eu quero compreender essa proteção de Deus sobre a minha vida, eu vou me debruçar na palavra dele. Então o apóstolo Paulo chama Timóteo e mostra para ele: olha, quer ser forte, quer percorrer todo esse caminho ao qual o Senhor te dá, sendo cada dia mais fortalecido,
se debruça perante a palavra e busca nela, porque tudo o Senhor nos dá. Tudo, queridos irmãos, que nós necessitamos, nós encontramos aqui, na palavra de Deus. É o cuidado do Senhor para com cada um de nós. O próprio texto, queridos irmãos, aí, capítulo 1 da segunda carta, no verso 4, ele vai dizer, nos instruir para que devemos conhecer a verdade. Olha o que o verso 4 diz, pelas quais nos tem sido doada as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Quem é que nos livra? O que foi que o Senhor Jesus nos deixou para nos livrar e para nos dar direção? É essa palavra. Ora, meu querido irmão, minha querida irmã, compreenda de que Deus, Ele tem chamado para você. Deus, Ele tem chamado o seu povo, chamado a atenção do seu povo para esse tempo, que cada dia mais se torna difícil, para mim e para você. Parece que as tentações do mundo estão tomando uma proporção maior do que o nosso Deus. Por que falo isso? Porque muitas das vezes, queridos irmãos, com a nossa fragilidade, nós conseguimos ver as tentações maior do que o nosso Deus. E eu quero dizer para você, não há nada neste mundo, não há nada que venha à nossa vida que seja maior do que o poder de Deus. Então, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você é coberto, você é protegido por Deus. Então, não tenha medo. Não tenha medo, porque você é um servo, você é um filho de Deus, um filho do Deus Altíssimo. O verso de 5 a 8, aí no capítulo 1 da carta do apóstolo Pedro, 5 a 8 diz, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vocês e em vós aumentando, fazei com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor Jesus. É como se o Senhor Jesus fizesse uma grande receita, fizesse um grande remédio e estivesse dando para cada um de nós. Ora, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo para nós nesse texto, queridos irmãos. Por isso mesmo vos reunindo todos, toda a vossa diligência, olha, vamos reunir aqui, vamos fazer essa mistura. A reunir a nossa diligência, ou seja, eu preciso ser vigilante. Reúna a sua vigilância com a sua fé. Reúna a sua vigilância, a sua fé, à virtude. E com a virtude o conhecimento. E com o conhecimento o domínio próprio. E com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. E com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. E aí no verso 8 vai dizer por que nós reunimos tudo isso. Porque Deus quer que eu e você reunamos todos esses requisitos que Ele passa para nós. No verso 8 responde, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazei com que não sejam nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso dizer de que Jesus não me dá toda a proteção para que eu possa vencer todas as dificuldades e tentações que venham sobre a minha vida. Está aqui, meu irmão. Está aqui, minha irmã. Jesus dizendo para mim e para você, reúna todos esses conhecimentos que eu te passo. Porque eu não posso dizer, dá desculpa ao Senhor. Eu não posso dar desculpa ao meu Deus. Meus queridos irmãos, nós não temos desculpa para dar ao Senhor. Acerca das tentações que nós temos passado. A Bíblia nos orienta o tempo todo. Tiago 4, 7 diz, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha, sujeitar a Deus. Quando eu me sujeito a Deus, eu vou receber essa força que nós lemos na palavra dele. Digamos, essa receita.
E o inimigo, querido irmão, vai fugir da sua vida. E muitas das vezes nós temos falado, dizendo assim, olha, eu tenho sido tentado e na minha fragilidade eu tenho caído. Não existe tentação que não venha sobre a sua vida que você não tenha um escape. A palavra de Deus te diz isso. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vocês tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero dizer para você que tem sido fragilizado ante a tentação, ou seja, as tentações têm tomado uma proporção muito grande na sua vida. Pare para observar as Escrituras, busque força em Deus, pois só Ele detém o poder. Pois só Ele é que tem todo o poder. E Ele está disposto a derramar sobre a sua vida. E Ele derrama todos os dias, nos dando textos como esse. Para quando eu sair pela manhã, eu ler um texto desse e dizer assim, eu estou revestido. Eu fui lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. E quão poderoso é esse sangue sobre a minha e sobre a sua vida, lhe dando a proteção. Então saia para o seu trabalho, saia durante todo o seu dia, sabendo que você é protegido pelo Deus Todo-Poderoso, o Senhor que fez os céus e a terra, e volte para a sua casa, e chegue na sua casa à noite, dizendo, neste dia eu venci, pelo poder que o Senhor me deu. Queridos irmãos, nós não temos desculpa para dar ao Senhor. Não temos desculpa, porque quando nós damos desculpa, nós desconfiamos dessa forma do poder que Deus emana, do poder de Deus. Nós desconfiamos muitas das vezes desse poder que vem sobre a nossa vida. Então compreenda do que Deus está falando para você neste dia. Compreenda o que Deus quer da minha e da sua vida. Primeiro, o Evangelho de João, capítulo 1, 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. O verso de 5 a 8 que nós lemos, Jesus ele vai nos ensinar que mesmo ele sendo homem, ele não perdeu a sua essência. Jesus se tornou um homem, ele veio e habitou entre nós, para mostrar para mim e para você, olha, se você me beliscar, digamos assim, eu vou sentir dor como você. Mas eu passei durante esses 3 anos aqui, 3 anos e meio, para mostrar para cada um de vocês que passei. Não pequei. Passei porque eu cria no nome do meu Pai, e nós estamos aqui também, nos apresentando ao Senhor, pedindo a Ele que cada dia mais nos dê essa força, para passarmos a nossa vida como Jesus passou. João 10, 30 diz, Jesus afirma, eu e o Pai somos um. Jesus está nos dizendo, eu estou inteiramente ligado ao Pai, a ponto de nos tornarmos um. Ora que na oração de Jesus, ele pede ao Pai que assim como ele tornou-se um com o Pai, nós também tornássemos um com ele. O que é tornar um com Jesus? Semelhança dele. O que é ser semelhante? Ora, eu tenho muitos ensinamentos do meu Pai aqui terreno. Eu tenho muitos ensinamentos. Como meu Pai me ensinou. Mas como o nosso Pai celestial tem nos ensinado. Se eu conseguir observar, e se nós conseguimos observar ensinamentos dos nossos pais terrestres, como não eu vou observar os ensinamentos do meu Deus, do seu Deus, esse Deus que tem cada dia mais buscado falar com você, esse Deus que cada dia mais tem tentado buscar falar comigo e com você, basta tão somente você abrir os seus ouvidos espirituais e também abrir os seus olhos espirituais para ver as coisas que Deus tem mostrado para você, porque Ele se revela para nós. O Deus que nós servimos, queridos irmãos, é um Deus vivo. E muitas das vezes nós tropeçamos e erramos porque nós não estamos atentos a ouvir a voz do Senhor e não ver as coisas que Ele tem nos mostrado. Observe o que Deus quer falar com você. Observe o que Deus está querendo dizer para você. O Evangelho de João 17, 11 diz, Jesus nos afirma isso. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo.
E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, aqueles que me destes, para que sejam um assim como nós somos. Queridos irmãos, mostre ao mundo as suas credenciais, porque você tem uma credencial. Você foi chamado como filho, você é filho de Deus. Então, aonde você for, aonde você trabalha, ou até dentro da sua própria casa, mostre o credencial que Jesus te dá. Porque muitas das vezes você coloca a palavra do Senhor debaixo do seu braço, mas esquece de colocar no coração. A palavra de Deus é para ser colocada no coração. Jesus nos ensina na sua oração sacerdotal a interceder pelos outros. Ele nos ensina a como evangelizar no verso 6. Jesus nos ensina na sua oração como glorificar ao Pai. Ele também nos ensina a interceder pelos nossos irmãos e pela vida do próximo. Meus queridos irmãos, acompanhem comigo a leitura do Evangelho de João, ainda na oração de Jesus. Do verso 23, do verso 22 em diante. E eu lhes dei a glória que a mim me destes, para mim que sejam um, como nós somos um, eu nele e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que eu os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aquele que me destes, quero que onde eu estiver, estejam também comigo, para que vejam a minha glória, a glória que me destes, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes te conheceram, que tu me enviastes. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado estejam neles também. Você é amado por Deus. Você foi chamado para ser amado pelo Senhor, mas para demonstrar ao mundo a imagem do Filho amado Jesus Cristo. Quem você tem sido? Qual o propósito do seu chamado? Você compreendeu? Você já compreendeu o propósito do seu chamado? Ora, a visão que eu tenho de muitas das vezes, quando o Senhor me chamou, é de estar no meio de uma multidão e Deus com a sua mão poderosa vai e me resgata e traz para a sua presença, para a sua maravilhosa luz. E a partir desse momento, desse chamado, de estar perto dele, eu preciso fazer algo. Eu compreendo de que eu não estou mais naquela condição ao qual o Senhor outrora me resgatou. Há uma mudança de vida. Há uma mudança de comportamento. Há uma mudança de fala, de pensamento. Nós precisamos compreender, queridos irmãos, cada dia mais a palavra do Senhor, o que Deus tem falado. Qual é a imagem que você vê ao contemplar um espelho? Digamos que você pegue uma bacia de água, ou até passando perto de uma fonte, você olhe ali e veja o reflexo. Será qual é o reflexo que você vai ver? O seu ou o de Jesus? Porque a imagem que o mundo quer ver refletida em você é a imagem de Cristo. Muitas das vezes eu vou contemplar a minha imagem ali, mas eu preciso contemplar naquele momento a imagem de Jesus na minha vida. Queridos irmãos, Efésios 5, 12. Efésios 5, de 1 a 2, diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, como cheiro suave. 2 Coríntios 3, 18 diz: mas todos nós, como cara descoberta, refletindo com um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como o Espírito Santo do Senhor. Não sou eu, meu querido irmão, que está falando para você de que a imagem que você precisa demonstrar aí fora é a imagem da compreensão do chamado de Deus para a sua vida. Você e eu fomos chamados para mostrar a imagem de Cristo aí fora. Você e eu somos chamados
para dizer ao mundo: olha, Jesus Cristo mudou a minha vida e Ele quer também mudar a sua vida. Jesus Cristo subiu à cruz do Calvário para me resgatar, para perdoar os meus pecados, e Ele está disposto a perdoar também os seus pecados. E aí, nesse momento, você olha para dentro de você. Eu preciso ser um canal de bênção para a vida dessas pessoas. Meus queridos irmãos, como é bom a gente conseguir contemplar a palavra de Deus e ver Deus falando conosco. É dessa forma. Filipenses 2, de 5 a 8, diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Será que você consegue sentir dessa forma? O verso 6 que diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte, e a morte de cruz. Jesus se humilha, Ele sendo Deus, Jesus sendo o Rei dos Reis, Ele se humilhou em morte, e morte de cruz, para nos dar um exemplo, para nos mostrar que um amor maior do que esse não existe. Quando eu observo de que Deus me amou de tal maneira, e eu não faço por merecer ou até por agradecer esse grande amor, dessa forma nós podemos nos sentir um farrapo. Nós podemos nos sentir dessa forma, como indignos que somos, porque eu não me esforço o mínimo que seja para agradecer a Deus por tão grande amor sobre a minha vida. Como não? Cada dia querer moldar a minha vida e transformar para ser semelhante a esse Deus. Há um convite de Deus para mim e para você, queridos irmãos, para purificarmos as nossas vidas. Nos é necessário, queridos irmãos, o verso 9, observe aí o verso 9, até o 11. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçarás em tempo algum. A palavra do Senhor é maravilhosa, a palavra do Senhor ela é muito poderosa. Porque Deus está falando isso conosco. Porque Deus quer ver seu povo não tropeçando. Ele nos dá toda a proteção, todo o alimento necessário para que eu venha não tropeçar na presença dEle. Então eu compreendo que precisa haver na minha e na sua vida todos os dias a purificação. Purifique-se cada dia na presença do Senhor. Vocês lembram, meus queridos irmãos, no momento em que Moisés, primeiro encontro de Moisés com o Senhor, em que Moisés praticamente vai entrando ali na presença do Senhor, digamos, com a sua sandália, e Deus diz: Moisés, para um pouco aí, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Ora, querido irmão, aquele lugar em que Moisés estava pisando, sou eu e é você. Olha, o Espírito Santo de Deus habita dentro de cada um de nós. E aonde o Espírito Santo de Deus habita, precisa haver essa purificação, porque Ele é poderoso para transformar as nossas vidas. E quando eu compreendo isso de que Deus habita em mim, como eu vou manter essa casa suja? Como eu não vou atentar para a palavra do Senhor e me purificar a cada dia? Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. A ideia da sandália, de tirar a sandália, os irmãos compreendem de que, olha, você pisa em qualquer lugar, é de sujeira. Então, naquele momento em que Moisés tira a sandália, a purificação na vida dele, porque ele pisou no lugar santo dos santos. Você está na presença do Senhor, o Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Então, sede, pois, santo, como eu sou santo. Há um chamado de Deus para nós, queridos irmãos, para mim e para você. 1 Coríntios,
capítulo 6, de 19 a 20, diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não pertencem ao mundo. Nós pertencemos a Deus. E por isso devemos glorificar sempre a Deus, mostrando às pessoas aquilo ao qual Ele nos chamou para sermos. Compreenda, querido irmão e minha irmã, você tem um chamado de Deus. Você não deve se ocultar, nem se esconder desse chamado. Porque você não foi chamado, você não é chamado pelo mundo ou por qualquer pessoa. Você é chamado por Deus. Você é chamado pelo Senhor. Meus queridos irmãos, como já próximo da nossa conclusão, Hebreus 1:3 diz o seguinte: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Números 12:45. E faziam a guarda do seu Deus, e a guarda da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandato de Davi e de seu filho Salomão. 2 Timóteo 2:21, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Quando eu e você compreendemos que somos chamados por Deus e colocamos na nossa vida esse texto de 2 Timóteo 2:21, de sorte que alguém se purificar, destas coisas, será vaso de honra. Deus está te chamando, Deus está te convidando para você ser um vaso de honra na presença dEle. Meu querido irmão, minha querida irmã, como conclusão, nesse momento eu quero chamar a sua atenção. Perguntar se você tem cada dia mais se debruçado perante Deus e cada dia mais abrindo o seu coração. Você compreendeu o que Deus falou com você? Você tem compreendido o que Deus tem esperado de você? Porque você é chamado por Ele. Você foi chamado por Ele. Meus irmãos, há um chamado de Deus para você, há um chamado de Deus para todos nós, para vivermos nossa vida de acordo com os padrões de Deus, os padrões dEle. A grande massa, o que está acontecendo, é de que o mundo está nos moldando. O mundo está cada dia mais transformando vidas. E infelizmente, irmãos, digo, com o coração apertado, o mundo tem tomado e ceifado vida de pessoas que conheceram a palavra do Senhor. Quero que você abra o seu coração nesse instante para o Senhor. Pensando dessa forma, meus queridos irmãos, eu e você precisamos adquirir uma postura. A postura de fazer com que as pessoas vejam a imagem de Deus em cada um de nós. Você compreendeu isso? A postura que você precisa demonstrar aí fora não é mais a sua. Lembra do Salmo 115? Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dai glória. Sendo que quem Deus nos chamou para ser, você compreende de que Deus te chamou e que você tem um papel, com a postura e com o exemplo, com a conduta exemplar, fazendo com que as pessoas percebam em você Deus, não você. Você, em determinado momento da sua vida, alguma pessoa chegou para dizer assim: olha, você tem algo muito diferente. Você é diferente. E muitas das vezes você não precisa abrir a sua boca para falar. O Espírito Santo de Deus brilha fortemente em você. Então, meus queridos irmãos, deixa Deus, de uma certa forma,
usar a sua vida. Deixa Deus te usar. Não se tranque. Não tranque o seu coração para Deus. Ele está pronto para cada dia mais usar a sua vida para glorificar o nome dele enquanto você está aqui. Derramar o seu poder sobre a sua vida. Onde você estiver, meu querido irmão e minha querida irmã, permita que o Espírito Santo de Deus haja sempre na sua vida. Pela vontade do Pai, que a vontade dele é para que venhamos glorificar o nome dele para todos sempre. Essa carta que o apóstolo Pedro escreveu, preocupado com os irmãos, acerca da conduta do povo de Deus, ela serviu, ela serve para mim e para você. Compreenda o chamado de Deus, não se esconda, vença as tentações deste mundo, porque você viu e ouviu a receita que o Senhor passou para cada um de nós. Que Deus assim os abençoe. Eu quero orar com você nesse instante. Nós carecemos, queridos irmãos, de todo momento estarmos orando ao Senhor, pedindo força do alto. A força que nós recebemos vem de Deus. Então, fale com Deus nesse instante e glorifique o nome dele, agradecendo pela a santa palavra que ele tem nos dado e nos deixado. Bondoso e eterno Senhor, para todos sempre, Pai, o teu nome seja exaltado. Nós te agradecemos, Senhor, sempre pela tua palavra. E queremos, Pai, nos colocar em tua santa presença de todo o nosso coração, pedindo de que o do teu trono, Senhor, desça sobre nós a força que nos é necessária para vencer toda a tentação e todas as coisas que têm tomado o teu lugar na nossa vida. Tu és, Pai, o Todo-Poderoso. Tu és, Pai, o sustentador das nossas vidas. O Senhor foi quem nos formou. O Senhor é quem nos conhece muito além de nós mesmos. Por isso nós nos entregamos, Pai, e nos apresentamos, para que o dia de amanhã, eu e você, nós venhamos nos lembrar do que Deus falou conosco, do que Deus tem falado conosco, e seja um farol, seja a luz que Deus espera que você seja. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado a atenção. A tua palavra tem vindo ao nosso coração como forma de um concerto, como uma forma de plena dedicação ao Senhor. Nós glorificamos o teu nome e agradecidos estamos em nome do teu Filho amado Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Em teus braços é o meu descanso.
para você, irmão.